Oi, Escorpião, muito bom dia, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Para você que gosta de leituras intuitivas e quer ouvir uma mensagem para o seu dia, para o seu momento, a hora é agora. Abre o coração, abre os ouvidos, respira fundo, pensa na sua questão e vamos partir para a sua leitura. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, fortalece aí para me ajudar, né, Escorpião? Curtindo, comentando, compartilhando, indicando para mais uma pessoa, né? Uma pessoa que você indicar, você já me ajuda bastante, viu? Então vamos lá, bora para sua leitura. A mente mental tá carregada aí. Como que está essa mente? Escorpião, vamos ver aqui, eu vou aceitar isso aqui também. Possibilidades. Bom, o que vem de início aqui é realmente uma intensidade muito forte no seu mental, né, Escorpião? Vocês querendo fazer, construir, viver, desenvolver coisas, se aprofundar e pensando nessas possibilidades. Como que eu faço? O que que eu faço? Onde eu coloco a minha energia? Eu estou muito intensa e a vida está me convidando para viver essa aventura, né? Para dar o primeiro passo, para começar a fazer, para eu ver o que vai acontecer. Então, basicamente, todas as possibilidades que estão no seu campo, elas começam a se concretizar quando você começar a se aventurar, né? A viver isso que você tem que viver. Não, o que eu sinto assim é que o mental ele tá meio confuso, sabe? Ele tá com muita informação e ao mesmo tempo é um processo de criação muito forte, né? Vocês estão criando muita coisa nesse momento. A energia criativa, ela tá assim, a todo vapor. Então, a mente, ela entra nesse lugar de onde que eu coloco essa energia? Como que eu direciono isso aqui? O que que eu vou fazer com isso que, né, que está me chegando? Eu quero criar, eu quero começar uma coisa nova. Eu tenho sentido a minha criatividade muito forte, mas eu ainda não direcionei, né? Eu vou para eu direcionar, é isso assim, para eu direcionar vai ter que ser uma doce aventura mesmo, sabe? Porque é um processo muito intenso que você está vivendo dentro de si. Vocês são escorpianos, né? Galera intensa por natureza mesmo. Mas é isso, lidando com essa energia do fogo. Pensa, né? O signo de água lidando com a energia do fogo, intenso, forte assim. Então, nós estamos falando de dois processos muito intensos dentro de você. E vocês querendo escutar, né, o coração de vocês nesse processo. O que fazer, como fazer, qual caminho escolher, o que vai ser melhor para mim. Uma certa sensação de dificuldade, assim, sabe? Eu tô cansado, essa intensidade toda, ela me cansa. Eu fico, assim, meio perdido, com tantas possibilidades, com tanta coisa que eu sinto. E realmente organizar isso no mental está meio difícil, assim, tá meio caótico, sabe? É interessante que a jogada vai ser sempre escutar o seu coração, né? Perceber o que você realmente deseja para você escolher o melhor caminho. Mas para você escolher, eu vejo que é importante também que você se afaste um pouco dessas vozes, sabe? Dessas milhões de possibilidades. Começa a se dar um tempo, assim, a se perceber nessa história, a entender o que acontece aqui com você nesse momento, né? O que você está querendo, para conseguir discernir esse tanto de sensações, sabe, Escorpião? Eu sinto vocês muito intensos aqui,
muito intensos e com muitas possibilidades ao mesmo tempo, né? Como eu disse, muita energia criadora, muitas possibilidades, muita intensidades e ao mesmo tempo super cansados, porque canalizar tudo isso, direcionar, tá sendo difícil. É um período de desfazer de algumas coisas, de se afastar de outras, de repensar outras, sabe? Para você diminuir essa pressão na sua cabeça, para não ficar tão caótico, é como eu disse, sabe? Se recolhe um pouco. Ah, mas eu já estou recolhida há muito tempo. Então a ideia é viva, se aventure, mas com esse cuidado, sabe? Porque eu vejo assim, é difícil o recolhimento nesse momento porque vocês estão com muita energia de criação, muitas ideias e um certo desespero para organizar tudo isso, porque, né, já tá cansativo, já tá exaustivo. E assim, é isso, né? O fogo demais queima. Então, eu tô há muito tempo nessa energia e esse negócio tá muito intenso e eu tô me sentindo pegando fogo. A mente tá assim, fritando, literalmente. Muita coisa, muita construção, muito engenho. Eu consigo criar tudo e ao mesmo tempo, como que eu dou voz para isso? Como que eu coloco, né, na terra? Como que eu me aventuro? Então tem alguns entraves assim que eu vejo, sabe? Mas dentro desse aspecto da mente, o que eu vejo é tipo assim, para você se ajudar, vai retirando aquilo que não vai ser uma possibilidade, porque tem muita criatividade. Não deixa eu escolher uma coisa de cada vez, eu vou começar do básico, do que eu considero mais sólido, mais prático, mais palpável, para eu ir desenvolvendo outras coisas com o tempo, né? Para a criatividade ir fluindo. Mas não tenta agarrar tudo de uma vez, não, porque vai estar muito intenso. E aí vai ser difícil, assim, desgastoso, sabe? Um negócio cansativo, muita perda de energia. E então olha nesse norte, sabe, Escorpião? Escolhe, mas escolhe. Ah, eu não sei, tem tantas possibilidades, todas são boas. Beleza, escolhe uma e tenta fazer ela até o final. Tenta terminar com coerência, com vontade, para que você consiga ir galgando esse lugar de reconhecer a sua força, o seu poder, né, a sua sabedoria no meio disso tudo. Porque assim, o que eu sinto aqui é que eu tenho muita energia, eu tenho uma disposição magnética muito forte, mas eu tenho dúvida se isso é verdade. Eu tenho uma dificuldade de autoconfiança muito grande, né? Eu preciso de me desfazer de algumas ilusões também, de algumas questões, assim. O que o outro fala sobre você não vai dizer exatamente o que é você. Comece a escutar a sua voz interna para você saber o seu valor, para você saber onde a sua sabedoria alcança. Porque todo esse atravessamento energético, ele realmente está te gerando, assim, essa intensidade, ela te gera um desgaste muito forte. Então, nós precisamos de canalizar esse fogo, sabe? Canalizar para direcionar, para você conseguir movimentar essa energia, para ela não ficar te queimando, como eu sinto aqui que ela tá te queimando, sabe? Tá queimando, é muita energia de criação e pouca execução. Então, assim, escolha um caminho, mesmo que você não tenha certeza, se oriente pelo seu coração. Ele é a sua maior bússola, ele é o seu auxílio, né? Então, assim, se oriente sempre por ele. Dá medo, dá desconfiança, né? Você encontra decepções, assim, pelo caminho, sabe? Pessoas querendo te passar para trás, enfim, mentiras, desgastes mesmo, assim. Mas observa sempre a sua bússola interna, sempre esse lugar de eu quero ir
onde faça sentir. Se conecte com esse sentir para poder fazer sentido. As possibilidades são muitas, então escute o seu coração, ele vai ser a sua maior bússola. E assim, a aventura é um novo. E compreender que esse novo, ele gera medo, sabe? Mas sai do medo. Porque você tem muita sabedoria, você já tem muita coisa conquistada, você já galgou, assim, alguns lugares dentro da sua experiência. E você tem auxílio, mas é engraçado. Tem alguma questão que está exagerada aqui, sabe? Essa sua intensidade, ela pode te prejudicar em algum nível. Olha se não é no excesso de erudição, de querer tudo certo, né? Ou no excesso de lua, de ser uma pessoa muito profunda. Essa sua profundidade, ela é sacerdotal, ela é uma coisa que gesta muita coisa. Mas às vezes a gente fica, né, só lá naquele submundo, assim, naquele contexto de gerar. E é meio que, tipo, vocês estão sendo convidados a viver um pouco, sabe, Escorpião? Sair um pouco da água e ir para a terra viver, para poder experimentar, se jogar um pouco mais, para aliviar toda essa fecundação que acontece dentro de vocês. Tá bom? No sentido de relacionamentos, é a mesma coisa. Coloque-se sempre nessa postura de ouvir o seu coração. Tem coisas passadas sendo elaboradas. Uma pessoa que deixou marca, uma pessoa que tocou profundamente o seu coração e que talvez hoje, né, talvez não seja uma vivência de agora. Observa bem se essa pessoa ela foi benéfica, sabe, para você. Se foi realmente uma troca justa. Talvez ela te procure e sugere mais intensidade ainda. Talvez você esteja assim, sentindo falta e isso esteja te gerando assim, essas revisões, né? Eu quero, não quero, esse amor passou, ele retorna. Existe uma possibilidade de retorno aqui, mas se ele não vejo que para se resolver você teria que se lançar para um novo, sabe? E essa pessoa querer ir junto, porque você indo para essa nova perspectiva e retrocedendo para um lugar, né, passado, não vai fazer muito sentido. Então, é isso, assim, cuidado para não ser uma relação abusiva, sabe? Para você não cair num lugar em que te prejudique, né? E observe bastante o contexto. Tem coisas que a gente tem que deixar aí para abrir espaço para o novo. Tem coisas que a gente tem que compreender que foi uma experiência, mas que passou. É isso, respira fundo nesse excesso de energia para você canalizar principalmente para a sua criação, co-criação, né? Você botar essa energia em algum lugar que não seja somente nessas coisas também do coração, por exemplo, onde eu fico ali remoendo aquela relação a vida inteira, aquilo tá me fazendo mal e eu continuo presa, mas eu amo demais, eu não sei viver sem essa pessoa. Olha, eu não tô dizendo que não dá caminho aqui não, mas tem que rever algumas coisas, sabe? Você precisa de fazer escolhas e essa pessoa também. E as escolhas novas precisam de ser alinhadas. Do jeito que estava, não dá. Né? Então tem um jogo aqui ainda para ser elaborado.
Se a pessoa não quer acompanhar a sua visão, não vale a pena ficar nesse lugar. Pega o seu cavalo e vai. Agora, se a pessoa te procura com uma vontade de tentar, né, uma possível proposta de mudança, conversa, sente. Se você sentir que realmente tem caminho, vai. Mas é isso, assim, o que eu vejo é que você escolhe a partir de uma revisão. Não dá para ficar do jeito que estava. E aí você vai sentir, vai intuir. Porque vem de um lugar de mentira, vem de um lugar de engano, de traição. E tem muita vontade de renovar, de fazer de outra forma. Se você sentir que essa pessoa realmente quer um novo, tenta escutar da boca dessa pessoa, né? Se a pessoa realmente se manifestar interessada numa mudança, aí sim, aí vale a pena. Segue seu coração. A tendência é de dar bom, mas é isso, sabe? Tem muita intensidade, tem muito desejo, tem muita atração, tem muito tesão, mas precisa de ordem, precisa de organização. Precisa de revisão. Tá bom, Escorpião? Espero que tenha ajudado vocês aí, que vocês possam mergulhar nessa jornada de uma forma centrada, contando com o auxílio da espiritualidade que está muito forte também ajudando vocês. Tá bom? Se curtiu, compartilha com mais alguma pessoa que você me ajuda muito e muito obrigada.